Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre o sono da morte. Mais um exemplo de tradução péssima do inglês para o português na localização do nome, Before I Wake. Aqui vai chegar com o nome de O Sono da Morte, está chegando, o filme está no cinema de terror. E aí um nome como esse já remete a um filme de terror, como eu acabei de falar, e tá errado. Esse não é um filme de terror. E eu li umas entrevistas com o diretor do filme, Mike Flanagan. Inclusive eu falei dele recentemente naquele filme Rush, A Morte Ouve, um filme que está no Netflix. E ele é contundente em afirmar e reafirmar que esse filme é um drama fantasioso. É um conto de fadas meio dark. Que assumir esse filme como um filme de terror é se decepcionar. E realmente, cara. Então eu tô aqui com essa nobre tarefa de tentar não vender, mas apresentar talvez o filme de um jeito que se torne uma experiência aceitável, agradável, e não uma decepção caso você vai assistir um filme de comédia ou um filme de terror. Você coloca um Faces da Morte e é tipo curtindo a vida doidado. Então eu acho que isso é muito importante na preparação para assistir o filme, e um nome desses não faz jus. Então o Mike Flanagan é um cara que eu venho acompanhando já faz tempo, como eu falei no vídeo do Rush. É um cara que tem dedicado a vida dele aos filmes de terror. Ele começou com curtas e fez um longa chamado Absentia, que é o primeiro. Depois ele fez o Oculus, que foi um filme grande de estúdio que chegou aqui nos cinemas, O Espelho. E o último, Rush, que é uma produção original da Netflix. E agora ele voltou a fazer filme de estúdio com esse Before I Wake, que é protagonizado pelo Jacob Tremblay, que é um menininho que tá um dos atores mirim mais em evidência dos últimos anos pela atuação dele no Quarto de Jack. Eu achei o Quarto de Jack maravilhoso e eu fui muito com a cara desse ator, então eu fiquei feliz de saber que era ele o menino protagonista desse filme. E eu acho que, a exemplo de muitos filmes produzidos pelo Guilherme Del Toro, por exemplo, como Não Tenho Medo do Escuro ou o próprio Mamá, são filmes de contos de fada dark. É a melhor maneira de descrever, uma fantasia dramática. E assumir como um filme de terror, um filme de fantasma, um filme de monstro, é uma forma de se decepcionar. A história mostra um menino, o Jacob Tremblay, que é um menino com poderes especiais, e ele já foi adotado por várias famílias. Então a gente começa o filme com ele sendo adotado por uma nova família, depois de um caso com a família anterior, um caso bem traumático. Acontece que quando esse menino dorme, os sonhos dele se tornam realidade, de uma forma bem... como posso dizer? Cheio de alegorias e cheio de simbolismos e metalinguagens, então não é literalmente. Mas no caso dessa nova família que o adota, e essa nova família é composta por atores bons, o pai, no caso, ele é o protagonista daquele filme O Nevoeiro, do Frank Darabont, que é um baita filme do Stephen King, caso você não tenha assistido. Então ele é o protagonista também no filme, o papel dele não é tão importante quanto no Nevoeiro, mas ele é um pai do casal que adota o menino. E esse casal ele passou por uma experiência muito traumática recentemente, que foi a perda do filho deles. O filho deles morreu afogado na banheira, na própria casa dele. Então imagine a dificuldade que é para essa família agora que não pode mais ter filhos. A mulher provavelmente teve um trauma tão forte que ela não consegue mais. E eles adotaram esse menino que tem poderes especiais. O filme começa quando a gente descobre que não só os sonhos deles se tornam realidades, mas também os pesadelos. E os pesadelos têm formas extremamente macabras. E aí o filme tange caminhos do terror, mas sempre com esse pé na fantasia. E eu acho que a trilha sonora ela vende bem essa ideia. Porque ela é uma trilha sonora quase Danny Elfman, assim, quase de um filme do Tim Burton, tipo um Edward Mãos de Tesoura, por exemplo. Bem com momentos de canto lírico e orquestrado, e violinos e pianos. Então ela é bonita e se torna feia no caso dos pesadelos. Então essa família que perdeu o filho, ela se vê envolta num sonho desse menino que faz com que o filho reapareça. Então imagine a dificuldade que é para esse casal lidar com essa situação. E o filme ele desenvolve a ideia de como eles lidam com a criança, com os pesadelos dele, com o passado, com o que aconteceu com a mãe desse menino e por aí vai. É um drama familiar que demora um pouco para engrenar, porque, sei lá, eu acho que a atuação do menino não foi tão impactante, não exigiu tanto quanto, por exemplo, o Quarto de Jack, que é uma coisa... Não estou querendo comparar, mas no caso de ser um ator com 8 anos de idade, nem isso, sei lá quantos anos ele tem, mas deve ser por volta disso, se percebe uma mão muito firme da direção, e o Mike Flanagan, que é um cara que eu admiro até certo ponto, eu acho que ele poderia ter exigido mais do menino.
Então a gente vê o que ele cria de, por exemplo, a doença da mãe dele, o que ele faz disso, quem é essa criatura que aparece nos sonhos da criança, por que as borboletas que ele cria se transformam em mariposas, e por que ele se força a não dormir. É uma criança que se priva do próprio sono. E tipo, eu já li bastante sobre pessoas que ficam muitos dias sem dormir, e não tem nada que fira e cause mais dano para o cérebro do que a privação do sono. Nada. Os efeitos num ser humano que fica 2, 3, 4 dias sem dormir são catastróficos e os efeitos colaterais são pesados e meio que irreversíveis. Então eu acho que poderia ter abusado mais desse aspecto, ainda mais numa criança. Mas tudo bem, a criança tem poderes especiais, então o cara pode fazer o que ele bem entender com esse conceito. Então assim, eu acho que esse filme tinha tudo para dar errado e ele pode te decepcionar caso você vá esperando um filme de terror. E com um nome desses, você vai esperando um filme de terror. E se você pensar os outros filmes do cara e tal, mas o próprio diretor, em várias entrevistas, ele admitiu e assumiu, e ele fez questão de promover o filme como uma fantasia, um drama fantasioso e um conto de fada dark, como eu falei várias vezes. Então é bom pontuar isso, porque a partir daí dá pra tirar proveito de muitas coisas do filme, sim, porque dramas familiares, eles expandem muito a ideia de um terror próprio. Então, muitos filmes eles lidam com perdas familiares e as dificuldades de relações entre familiares de formas tenebrosas, como a gente viu no exemplo do Babadook recentemente. Não vou dizer que esse filme é um Babadook, ele não chega nem perto da qualidade, da originalidade, da direção e de tudo do Babadook, mas eu acho que é um filme bem feito e se você for até ele com a abordagem certa, certamente algum proveito você há de tirar.